nós estamos falando aqui de a família ideal de Deus, a partir do livro de Gênesis. Fizemos um excelente trabalho, com a graça de Deus, no ano passado, mas ainda temos alguns capítulos para cumprir e fecharmos, sempre enfocando, né, a história das famílias que deram origem à realidade humana e vendo que são famílias não muito distantes da nossa realidade, né? Se você acha que a família bíblica é uma família perfeita, não é bem o caso, né? E a nossa aula, a aula que nós terminamos ano passado, na verdade foi uma aula interrompida, porque a gente se esticou um pouquinho em alguns assuntos, muita coisa para falar, foi a família de Jacó. E a gente está seguindo aqui o título dado pelo Marcos Soares, no seu livro, Gênesis, o Ideal de Deus, e esse capítulo em especial, falando da família de Jacó, ele denominou Jacó e seus bad boys, né? Você já deve fazer ter um pouquinho de entendimento do porquê ele falou isso. Você passou pela narrativa de Gênesis pelo menos uma vez, você sabe que a família de Jacó não era uma família propaganda de margarina, eles também não eram alegres e confusos, integridade e resiliência era uma coisa não muito a cara deles. Eu acho até que eles poderiam ser quase tidos como loucos ali em alguns momentos, e houve atitudes loucas em alguns momentos da família de Jacó, especialmente os filhos. Não havia muita fofura ali, né? Essas referências são todas tranquilas para a maioria de vocês? Sim. Tá? Alguém aqui não conhece alguma dessas referências? Essa aí não é do meu tempo. Tá. Só porque você quer. Tá? Isso aqui é de uma série chamada Os Pioneiros. The Little House on the Prairie, acho que é o título original, e fala de uma família que vivia desbravando o oeste americano, uma família piedosa, uma família assim íntegra e tudo mais. É uma fofura, é meio Hallmark, sabe aquela coisa? E a gente vai perceber, a gente falou que a família de José provavelmente estava mais parecida com essa família aqui. Se você não conhece ainda, esses são os Corleone, tá? Excelente franquia aí de filmes de Francis Ford Coppola, tá? Vale a pena. É meio pesado, mas a história é muito interessante. Muito bem, algumas características que a gente viu dessa família, né? Nós chegamos a falar isso aqui, né? É um núcleo familiar, um núcleo da família de Jacó, né? Jacó, a gente vai ver 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos homens, é mencionado uma filha mulher, a Diná. Mas quais são as características dessa família? Talvez a sua família se identifique com algumas dessas lutas aqui. Olha só, disputas por atenção e afeto. Vocês vão ver isso mais na história de José, logo isso vai ficar muito evidente ali, quando a história de José tomar o protagonismo do livro de Gênesis. Intrigas, traições, mentiras, omissões, negligências, más escolhas, crises relacionais profundas, inveja e violência. Por isso que a gente fala que é muito parecido com os Corleone, tá? Mas a pergunta que eu faço, você não precisa responder. Você nota algumas dessas dificuldades na sua própria família, na sua própria vida hoje? Não precisa responder, só para você mapear. Se você nota, eu quero dizer que há esperança para você, há esperança para a sua família, da mesma maneira que houve esperança para a família de Jacó. Já estou antecipando a história aqui. Bom, só para a gente entender um pouquinho as relações aqui, né? Falamos sobre isso também, mas para vocês ficarem, a gente ligar um pouquinho os fatos aqui, dos nomes às pessoas, né? Jacó é o segundo filho de Isaac, roubou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, né? Isaac, filho de Abraão, né? Você conhece a história de Sara, conhece a história de Rebeca, né? As relações familiares entre eles, Jacó e as suas relações com Labão, irmão de Rebeca, toda aquela confusão que se deu depois que ele fugiu da presença de Esaú, acabou se apaixonando por Raquel, trabalhou 7 anos por ela, não levou Raquel, levou Lia, Labão passou a perna no enganador, né? E no final das contas, por questões de disputa sobre quem teria mais filhos, quem daria mais filhos, ele acabou assumindo o concubinato com as servas de Léia e Raquel. Você vê qual é o estilo de vida que esses caras vivem.
o concubinato de Jacó com Bila e Zilpa se dá justamente pela questão de filhos. Vamos ver quem dá mais filhos para esse cara. Porque quem dá mais filhos está no topo da pirâmide, está no topo da cadeia alimentar na família. Basicamente essa é a ideia. Tá? E aí você tem a galera. E aí vem a gangue. Tá? De Leia nascem Ruben, na ordem, tá? Que é a ordem cronológica de nascimento. Ruben, Simeão, Levi, Judá. Essa ordem aqui vai ser interessante na hora da bênção de Jacó com os filhos, a gente vai ver daqui a pouco. Issacar, Zebulon, Diná, filha de Lia, tá? José e Benjamim. José, lembre-se, tem 2 filhos, Manassés e Efraim, e são eles que assumem a condição de novas tribos, ou tribos assimiladas dentro do povo de Israel. Levi, ele não tem possessão de terra, porque os levitas são sacerdotes de Deus. Então, Levi, ele sai da distribuição da terra, ele tem partes dentro dos territórios dos irmãos, e quem assume, no lugar de José, as tribos, Jacó assume meio, através da sua bênção, a filiação de Manassés e Efraim, e eles se tornam, digamos, a parte da divisão da terra. Então, as 12 tribos de Israel, elas estão contabilizando aqui Manassés e Efraim na sua distribuição, a partir da bênção de Jacó, sendo que Levi, por ser a tribo que vai cuidar do sacerdócio do povo de Israel, ela está distribuída pelas outras lá. Eles participam da vida comunitária em todas as tribos, grosso modo falando. Tá bom? Ok, deixa eu respirar um pouquinho aqui para a gente continuar. Isso faz essa revisão bem rapidamente. Alguma dúvida até aqui? Família numerosa, cheia de complicações, e o que a gente não pode deixar de notar, o que a gente não pode deixar de ver, e com isso a gente pode aprender, quais foram as condutas de Jacó, e você vai perceber que na linha de vida de Jacó, especialmente depois, durante toda a sua vida adulta, mas sobretudo no momento em que ele se torna o patriarca da sua própria família, os erros não diminuem. Você tem uma sucessão de erros bastante grandes ali. Veja bem, esse homem, ele foi chamado por Deus, ele faz parte da aliança de Deus, ele está debaixo da aliança. Deus tem promessas para esse cara, ele já passou por uma série de eventos muito íntimos com Deus, e Deus está construindo o caráter dele ainda. E você vai perceber Jacó dando bola fora, Jacó derrapando na curva, capotando, e Deus não desiste desse cara. Eu não estou dizendo com isso que essa dinâmica da graça de Deus é licença para a gente cometer todos os erros possíveis e imagináveis. Estou dizendo, Deus é resiliente na manifestação da sua graça, sempre buscando respostas de santidade do seu povo. Jacó vai aprender, a duras penas, mas ele vai aprender. E não vai aprender tudo. Bom, alguns erros de Jacó. E a gente precisa entender o que ele fez, porque é aquela velha história, né? Meu pai falava o seguinte: filho, o sábio aprende com o erro alheio, o inteligente aprende com o seu próprio erro e o tolo nunca aprende. Eu estou buscando me tornar uma pessoa sábia. Eu ainda busco ser uma pessoa sábia. Isso significa que eu aprendo mais com os meus próprios erros do que com os erros alheios, ainda, com 56 anos de idade. Mas a minha busca é aprender com os erros dos outros. É por isso que a palavra de Deus é tão importante para nós, porque ela nos ajuda a entender como as pessoas erraram, como Deus se manifestou ali, quais são os princípios que precisavam ter sido observados e não foram, e como resolver as questões. Ou você se antecipa aos problemas, ou no problema você tem como resolvê-los, tá bom? Mas olha só, o que foi que ele fez de errado aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Chegamos a olhar esse texto ali em Gênesis 33. Quem pode ler para mim, por favor? Depois de percorrer todo o caminho desde Padan-Aram, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e chamou de o Deus de Israel.
Qual foi o problema aqui? Se você já passou pelo capítulo 33, capítulos um pouquinho anteriores ali de Gênesis, qual foi o problema aqui de Jacó? Por que ele errou aqui? O que ele estabeleceu aqui? Eu grifei algumas partes do texto para dar alguns indícios aí do perfil desse erro. Por que ele cometeu, ele teve prioridades erradas? No que consiste esse erro de Jacó? Onde ele se fixou? Onde ele fixou residência quando ele voltou para a sua região? Perto de Siquém. Esse era o lugar em que ele deveria ficar? Não. Siquém era um lugar complexo, era um lugar complicado. Uma das características daquele lugar era o quê? Idolatria. Havia uma dinâmica de vida ali que iria contaminar com certeza a realidade da família de Jacó. Então, basicamente, ele vai, e por que ele se fixa em Siquém? Por conveniência. De certa forma, ele tem medo ainda de Esaú. Eles já se encontraram, Esaú prometeu paz para ele, mas, cara, é melhor manter uma certa distância desse cara, porque vai que ele acorda de mau humor. Vai que ele acorda lá, vai que ele comeu uma carne de caça estragada e aí dá com uma dor de barriga e o sujeito, eu preciso manter uma certa distância dele. Outra coisa, olha só, as vantagens imediatas. Siquém, segundo o relato do texto, era uma região boa para quê? Para os rebanhos. Se você olhar no texto, ele vai falar assim, era uma região boa. Ele olhou então, ok, legal ficar aqui. Importante estar aqui, vale a pena ficar aqui. Essa ideia de você contabilizar as vantagens imediatas sem avaliar com calma, com cautela, o preço que isso pode custar para a família. Como é que a gente faz isso muitas vezes? Vamos transferir isso para a nossa realidade hoje. Muitas vezes, que movimentos que a gente faz sem pensar no impacto que isso pode causar numa família? A analogia é muito simples. Qual seria? Pintou uma oportunidade de trabalho, empresa tal, para ganhar tanto. Você vê todos os aspectos positivos daquele trabalho. E muitas vezes o impulso é você querer abraçar aquela oportunidade, um salário melhor, uma posição melhor, sem analisar o quê? O impacto que aquilo vai causar na vida da sua família, a idoneidade da empresa. Será que esse movimento é um movimento adequado? Será que essa busca pela carreira ascendente é sempre um bom negócio? Porque é isso que o mercado vende, é isso que a sociedade vende. Suba, escale, alcance o próximo nível e quando você chega lá, comece a trabalhar para subir para o próximo. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que você deve se acomodar, não é a cultura da acomodação também, mas a questão é, o que está em jogo aqui se eu aceitar essa possibilidade? Eu estou entendendo o que está em risco aqui? Essa é a questão. Jacó não faz essa avaliação. O que é melhor para mim? O que é mais conveniente? Então ele se fixa em Siquém a despeito dos perigos, em função muito dos benefícios imediatos. Agora, vamos lembrar, era um ambiente cananita, cheio de iniquidade. Tanto é que você vai ter problemas logo na sequência. Qual é o problema que vem na sequência? Que a gente vai ver daqui a pouco, um drama que acontece na família de Jacó. A situação era tão complicada e a vida era tão torta, que Diná um dia vai lá passear, em Siquém, vai ver lá, vai passar lá eu ia falar 13, como é que é, na 25 de março, mas vamos ser mais chiques aqui. Ela vai dar uma passeada na Oscar Freire lá de Siquém e alguma coisa acontece. A gente vai ver daqui a pouquinho. E isso é responsabilidade última de quem? Do líder do clã, do pai, do marido, do patriarca. Jacó é o grande responsável pelo que acontece com a filha. Mas vamos lá, olha aqui. Então, prioridades erradas, negligência, passividade e omissão. A gente vai ver aqui
o que vai acontecer na sequência. Então, se você for para Gênesis 34, eu vou fazer aqui um voo rasante. Deixe lá a sua Bíblia aberta em Gênesis 34. Eu acho que dá tempo da gente ler quase todos os textos aqui, tá? Olha só, primeiro ponto, Diná é vítima de negligência familiar e violência sexual. Está lá, versículos 1 a 3. Eu preciso só que você leia rapidamente para mim, tá? Então, quando eu falar, alguém pode ler? Já escolha aqui a sequência de versículos que você pode nos ajudar a ler, tá? E quando eu cantar o bullet, você já entra lendo o texto a partir da sua própria Bíblia. Versículos 1 a 3, capítulo 34 de Gênesis. Quem pode ler para mim? Saiu Diná pela filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Siquém, filho de Amor, Hebeu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a Tá, ok, você termina com uma declaração de amor, declaração de afeto, mas o início é complicado. Ele cometeu um ato de violência. Olha só que interessante, você está numa sociedade patriarcal, numa sociedade que vive... por que os clãs eram grandes? Justamente por proteção. De alguma forma, Diná se sentiu muito confortável e com liberdade para passear sozinha. Uma realidade em que uma mulher sozinha, especialmente uma jovem, virgem, corria riscos sérios, sem qualquer proteção. Foi lá ver as mulheres, digamos, as moças da terra, né? Ela estava lá, provavelmente, talvez tenha feito amizade com alguém. Ontem, Elaine e eu estávamos voltando a gente foi visitar uma família amiga nossa no litoral, a gente estava voltando num condomínio fechado, e de repente a gente passou, eu vi uma cena muito bonitinha. Mas ao mesmo tempo a gente ficou preocupado. Duas menininhas, acho que deviam ter no máximo 8 anos de idade, uma gracinha as duas, andando na rua sozinhas. Assim, o condomínio muito tranquilo, muito seguro, mas andando sozinhas. Aí, sabe, vestidinho, descalças, sabe aquela coisa bem praiana mesmo? E ao mesmo tempo que eu achei muito bonitinho, eu falei, cara, se fossem minhas filhas, se fosse a minha filha, será que eu estaria tranquilo de deixá-las assim, soltas por aí? Porque apesar da segurança, aqui, olha a quantidade de gente que tem aqui. Tá? Percebam, então essa questão se nós hoje nos preocupamos com segurança dos filhos, naquele contexto muito mais, ainda mais havendo essa mentalidade, essa disposição iníqua, que era a mentalidade cananita. Diná, então, ela foi exposta, ela não foi protegida. Então, basicamente, isso aqui é negligência familiar. Pai e mãe falharam aqui, mas em última análise a responsabilidade é de quem? Jacó, do pai. A responsabilidade é do pai em última instância. Tá? Olha só, na sequência, versículos 4 a 7, a gente já passou por isso aqui, mas eu só estou revisitando porque algumas pessoas não estavam aqui naquela aula. Tá? Quem pode ler versículos 4 a 7 para a gente? Qual a consequência desse evento trágico na família de Jacó? Mais tragédia. O que vem na sequência? Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Ok, então qual foi o problema aqui? E novamente Jacó, ele é o pivô desse problema. Siquém vai procurá-lo para tentar remediar a solução, ou a situação, oferecendo uma solução. Olha, meu filho quer casar com a sua filha, ok? Ele está gostando dela e tal, ele fez o que fez, mas enfim, sabe como é que é? Sabe como são os jovens impetuosos, cheios de vida, né? Cheios de testosterona e sabe-se lá mais o quê? Podemos resolver a situação da melhor forma possível? Podemos colocar panos quentes na questão? O mais interessante é que você vê Jacó
novamente, talvez porque os filhos estivessem no campo. É curioso isso, eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas chama a atenção de que Jacó talvez, por não se ver ali cercado dos filhos e eventualmente se sentindo mais habilitado a enfrentar Siquém, fica calado. Ali deveria ser manifestado, Siquém, isso foi uma barbaridade, ok? Amigão, a gente vai ter que conversar aqui em outras bases. Eu nem sei se era uma questão de entrar no casamento, porque havia todo esse cuidado das gerações anteriores de Abrão e de Isaac de o quê? Promover casamento dentro da parentela, porque era um cuidado com o clã isso. E ali ele já deveria ter eventualmente falado, cara, amigão, não vai dar, não vai dar. Então mais uma omissão, um crime não resolvido, ou não resolvido, um crime não punido, mas a omissão do pai, que vai ser a sementeira da vingança dos irmãos ali na frente. E é o que vai acontecer. Quando a gente chega nos versículos 8 a 12, você vai ver a família sendo exposta a riscos desnecessários. Quem pode ler para a gente? Amor, porém, lhes disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele, para que seja sua mulher. Case-se entre nós, deem-nos as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está à disposição de vocês. Morem nela, façam negócios. Isso, eu dou. E comprem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos filhos de Diná, tratem-me com favor, e eu lhes darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o dote e um presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Perfeito. O que você nota de... Tem entrelinhas aqui? Há entrelinhas na proposta de amor para Jacó? Ou você acha que não? Ele está sendo... Não, pô, olha, quero o melhor para nossas famílias, para os nossos clãs, está tudo certo, está tudo bem. Eu até acho que tem esse aspecto. Mas há entrelinhas aí que precisavam ser vistas com cuidado? Quais? Primeiro ponto é, eu quero poupar meu filho de qualquer problema. Ok? E ele está afim da menina, vou tentar ganhar a menina para ele, garantir a garota para ele. O que mais que está em jogo aqui? Ele está querendo, ele está percebendo, Jacó é um cara rico. Esse cara tem posses, esse cara tem condições, esse cara tem uma estrutura, o clã dele é um clã forte. É melhor ter esse cara como aliado do que como inimigo. Além do que, as coisas que ele possui, as riquezas dele, podem facilmente ser compartilhadas com a nossa sociedade aqui. Então ele está de olho nas vantagens que ele vai ter também. Amor não está sendo aqui abnegado, ele está indo atrás de vantagens, e é por isso que ele quer fazer uma aliança. Entrar na família do capo, né? Ele quer ali ter assim, vamos fazer uma... Aliás, ali é difícil saber quem é o pior Dom Corleone, né? É o Corleone falando com sabe-se lá quem, né? Então a coisa ali está complicada por conta disso, tá bom? O que mais a gente vai ver? Falta de liderança familiar. Então perceba, a construção de uma tragédia maior, ela já está em curso por conta de uma omissão paterna masculina, ou uma omissão masculina e paterna, fazendo um ajuste aqui. Jacó ele não está comparecendo como líder da família dele, tá? Olha o que vai acontecer, falta de liderança familiar e omissão diante da dissimulação dos filhos. Porque ali, diante dessa proposta de amor, qual deveria ser a resposta? Ou sim ou não. Se é sim, está certo ou errado, é uma outra questão. Mas qual deveria ser a resposta? Concordo, vamos em frente, ou discordo, não vamos em frente. E apresenta-se os motivos. Jacó fica lá em cima do muro, e na sequência o que você tem é justamente a chegada dos filhos e toda uma comoção que mostra como esses filhos, de uma maneira muito evidente, não respeitam o pai. Eles não respeitam o pai. Olha o que vai acontecer aqui. Quem pode ler para a gente? Versículos 13 a 24. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente falaram do quanto havia contaminado Diná, sua irmã. Disseram-lhe, não podemos fazer isso. Dissemos a nossa irmã, varão não circuncidado, porque isso seria vergonha para nós.
Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que circunde o macho entre vós. Então, dar-vos-emos a vossas filhas, e tomaremos a nós vossas filhas, habitaremos convosco e seremos o seu povo. Mas, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e iremos. As suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. Então tardou o jovem a fazer disso, porque a filha de Jacó o agradava. E era muito mais honrado de toda a casa de seu pai, era muito mais honrado da casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tornaremos a nós as suas filhas por mulheres e daremos a nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. Deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos que saíram à porta da cidade, e foi circuncidado todo macho e todos os que saíram pela porta da sua cidade. Presta atenção no que diz o versículo 14. Ou melhor, versículo 13. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, estou lendo aqui a King James atualizada, tá bom? Por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Amor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. O que vem na sequência é o quê? Toda essa proposição. Veja bem, ela tem um cheiro de verdade, ela tem um cheiro, uma aparência de coisa boa, ela tem uma proposta que parece ser razoável, mas no final das contas, o que ela é? Uma farsa, uma mentira, é uma traição. Então notem que desde o princípio, essas condições, por mais respeitadas fossem, não valeriam de absolutamente nada para os filhos de Jacó. E o mais interessante é que Jacó não se posiciona mais uma vez nesse momento. Note que a proposição parte de quem? A proposição parte de quem? Dos filhos. Jacó fica quieto. O pai não se manifesta, o patriarca não fala nada. Talvez seja melhor assim, não sei. E ele não percebe, ou ele não quer perceber, ou ele faz vistas grossas para as intenções dos filhos. E francamente, papai e mamãe, você sabe quando seu filho está aprontando, não sabe? Se você tem 12 filhos e os 12 se unem muito rapidamente numa proposta, muito provavelmente eles estão aprontando. Pô, os caras estão concordando, os 12 juntos, como assim tão rápido? Percebe? Silêncio mais uma vez. A intenção, a malignidade já está colocada ali, por mais roupagem decente que essa proposta tem, e ela tem alguns problemas, a gente não vai ter como entrar agora nisso, ela é mal intencionada, ela parece bem intencionada, mas ela é mal intencionada desde o princípio, e o pai não discerne o coração dos filhos, ou não faz nada se discerniu. Esse é o grande problema. Então, qual o aprendizado que a gente tem aqui numa situação como essa, gente? Papais, mamães, futuros papais, futuras mamães. Qual o aprendizado que você leva de um exemplo assim? O preço da noção, né? Questão, eu não posso simplesmente achar que está tudo bem. Eu preciso me certificar de que está tudo bem. Eu não posso achar que eu entendi, eu preciso me certificar de que eu entendi. E, eventualmente, eu não posso deixar a coisa rolar solta, achando que com o tempo as coisas se acertam, porque não, o tempo não acerta coisas que estão estragadas por si só. Nada se conserta sozinho. Elas precisam de intenção, elas precisam de métrica, elas precisam de princípios, precisam de parâmetros. Você deixou... É por isso que Provérbios vai falar sobre o quê? O que está ligado ao coração da criança?
Provérbios sabe que tem alguma coisa ligada ao coração da criança. Significa, a criança nasce com esse negócio lá e isso vai se manifestando à medida que ela vai crescendo. O quê? O que é? Fala da estultícia. O que é a estultícia? Tolice, esperteza, malandragem. É isso que é tolice. E o que o pai e a mãe precisam fazer? O quanto antes? Expor a tolice para a criança e eventualmente corrigi-la, mostrando que aquele não é o caminho certo. É por isso que fala da vara, da disciplina. Precisa dar umas sapecadas ali de vez em quando. Eu gosto muito de uma história acho que foi do... Quem eu vi isso? Eu não vou lembrar agora. Um pastor conhecido nosso. Eu lembro da situação. Ele falou que eles estavam de viagem marcada para o exterior, ele e a família toda. Filho de 17 anos de idade. Né? Já fazia tempo que o moleque não aprontava. Estava numa fase boa. Né? Falou, olha, acho que fazia uns 6 anos que ele não tinha, desde a última disciplina, com vara mesmo. Aí, nas vésperas da viagem, o moleque pegou o carro do pai escondido e foi dar uma volta. Sabe, sei lá por quê. Combinou com os amigos, lá, acho que todo mundo da igreja fez a bandidagem com o pai. Ela pegou e foi. Não aconteceu nada com o carro. Chegou, tal. Mas o fato é que o pai descobriu. O pai descobriu. Aí ele chegou para o moleque e falou assim, seguinte, você não devia ter feito isso por causa disso. Deu aquela enquadrada nele, né? E falou assim, você errou, cara. Você tem 2 opções agora. Tá? Você já tem 17, quase 18 anos de idade, então eu vou te dar a opção de escolher a tua disciplina. Tá bom? Ou 10 dá boa no teu traseiro, ou você não vai para essa viagem, você vai ficar em casa sozinho. Aliás, você vai ficar com seus avós. Eu vou mandar você vai ficar lá com seus avós. O que vai ser? Pai, eu vou preferir as 10 varadas no traseiro. Ele falou, e vou te dizer uma coisa, você vai ter que chorar, moleque. E vai ter que chorar mansinho, como eu te ensinei lá atrás. Porque se eu perceber que você está chorando de raiva, eu vou te meter mais 10. E mais 10. E se você não chorar mansinho, você vai ficar ainda assim. Você está entendendo, cara? E meteu as 10 varadas no moleque. O moleque chorou, um marmanjão de 17 anos de idade, e chorou manso. Pediu perdão pro pai, me perdoe. Falei, tá perdoado, filho, vamos em frente. Foi na classe econômica lá com uma almofadinha lá para dar uma aliviada. Mas percebe? Se deixa passar, 17 anos, já vai tirar a carta, está no processo. Não funciona assim. Falta de autoridade e controle diante da impiedade dos filhos. Tá? Impiedade e injustiça. Impiedade, a falta de temor de Deus pelo que eles fizeram, mas também a injustiça pelo que fizeram aos homens ali de Siquém. Tá? O que a gente pode ler lá nos versículos 25 a 27? 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Trash total. Parece filme apocalíptico, né? Apocalipse zumbi. O que está acontecendo aqui? Percebam, por que é o 3º dia? Bom, todo mundo aqui sabe o que é uma cirurgia, uma circuncisão, né? Eu preciso explicar, gente, senão eu explico. Você sabe o que é uma circuncisão, certo? Então, os homens passavam por isso como um sinal de aliança. A aliança era com Deus e não com homens. A aliança de Deus com homens, e não a aliança entre homens. Mas, enfim, vamos lá. Tá? Embora isso afetasse também uma comunidade. Vamos lá. Por que o 3º dia? Por que Simeão e Levi, vejam bem, só os 2 se levantaram para fazer o estrago aqui. Siquém não deveria ser tão grande assim que eles não conseguissem fazer essa artimanha, né? Essa arte aqui. Mas por que ao 3º dia?
Porque no processo de recuperação, o terceiro dia era o dia em que a pessoa estava mais debilitada. Olha como foi planejado, como foi articulado para ser um atentado da forma mais covarde. Eles esperavam o quê? Ou melhor, o que eles esperavam? Nenhuma reação. Eu vou lá, eu vou chegar e eu quero encontrar o cara tão rendido que ele não vai ter tempo de reagir. Eu simplesmente vou enfiar a espada e acabou. O morticínio foi geral, foi uma execução. Não vou dizer que foi um assassinato brutal. Então você acaba com uma cidade, você acaba com os homens de uma cidade. Por piores que eles fossem, eles não tinham esse direito. Então percebam aqui a artimanha. E quando os irmãos chegam do campo e veem aquela cena, ao invés de penalizarem-se com a situação, condoerem-se com as vítimas daquele assassinato, com as famílias, com as pessoas. Devia ter gente chorando, devia estar um caos a cidade, certo? Ao invés de se condoerem, ao invés de se doerem, de sentirem empatia por quem sofre, qual foi a atitude? Pilhar, saquear. Então você percebe aqui que o nível de maldade aqui não é pequeno. A malignidade desses caras é brava. Os caras é uma gangue, gente. Isso aqui é coisa de gangue, é coisa de máfia, é coisa de sindicato, que nem fala o Sandro. A coisa é pesada aqui. Não há controle, você não percebe em nenhum momento restrições, nenhuma espécie de intervenção de Jacó nesse processo. E aí você tem essa impotência diante da violência dos filhos. E Jacó, no final das contas, o que é mais doloroso, ele se faz do quê? Vamos dar uma olhadinha lá, versículos 28 a 31. Quem pode ler para mim? Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos e tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas, levaram as crianças e as mulheres como prisioneiros. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram a minha vida. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Qual é o grande problema da fala de Jacó aqui? Qual é o grande problema da fala de Jacó? Então, um baita problema na fala dele. A percepção dele não é de todo errada, tá? Em relação às possibilidades eventuais. Bom, na verdade, ele tem uma percepção humana muito certa. Pô, cara, esses caras vão reagir, a gente está na roça. Tá? Mas há uma série de erros muito graves aqui nessa fala dele. Quais são? Vítima dos filhos? Ele se vê como vítima. Vítima de uma O que, exatamente, o que ele deveria ter falado diante dessa situação aqui? Qual deveria ter sido a reação de Jacó nesse momento aqui? O que eu achei interessante é que ele deixou a Diná ficar lá. Foi, ela foi. Estava lá, lá. Houve um acordo. Então, perceba, o acordo seguiu. E aí, no final das contas, depois que mataram, traga a Diná de volta. Ela parece uma mercadoria na mão das pessoas, inclusive na mão da própria família. Isso é um horror, né? Mas enfim. Mas qual é o grande erro de Jacó aqui? Não repreendeu os filhos. Ele é vítima de tudo, né? A filha estuprada, ele que é a vítima. Vai contando tudo e ele é vítima Gente, de tudo, né? faltou arrependimento em Jacó. Você não vê um traço de arrependimento aqui. Eu sou um coitadinho. Olha o que a minha família está fazendo comigo. Olha o horror. Eu sou um cara tão legal. Eu que batalho. Eu trabalhei 7... Aí vem toda a história, né? Eu trabalhei 7 anos por Lia. Ele não fala aqui, mas eu só estou aqui conjecturando. Trabalhei 7 anos por Lia. Fui enganado por Labão. Trabalhei mais 7 anos por Raquel. Ele tentou me passar a perna. Foi uma loucura. Minha vida sempre foi um desgaste. E eu chego aqui, quando parece que tudo vai ficar bem,
Olha só a palhaçada que esses caras me fazem. Vocês são os moleques. Agora eles são os moleques. Mas perceba, não há arrependimento. Não há aqui uma consternação. A mesma empatia que falta nos filhos, falta em Jacó. E ele não enxerga ninguém além dele. Olha o que vai fazer acontecer comigo. Olha o que vai acontecer comigo. E você vai ver esse tipo de disposição acontecendo, inclusive, depois com a história de José. A gente vai ver isso depois. Tá? Agora, o que é mais interessante em toda essa história é que apesar dessa... Perceba, Jacó então é uma pessoa cheia de muitos defeitos. Não é um homem perfeito. No entanto, Deus é gracioso ao ponto de promover purificação e trabalhar disposições de obediência. Quando a gente vai para Gênesis 35, você vê Deus dando orientações claras, Deus deixando muito claro para Jacó, o teu caminho é para cá. Eu vou só passar rapidamente aqui, deixar os versículos como referência, tá? Betel é o destino escolhido por Deus para que Jacó se fixe. Não é aqui, Siquém, é Betel. Há um processo de purificação de Jacó e da própria família, todo um tratamento de envolvimento, de engajamento com Deus nos termos de Deus. Deus vem em socorro da família para que ela cumpra suas ordenanças a partir do local da sua aliança. Deus começa a trabalhar para proteger a despeito dos muitos equívocos que eles acabam cometendo. E Deus vai reafirmar a sua aliança com Jacó ali nos versículos 9 e 13 do capítulo 35. Então você vê Deus vindo em socorro dele. A graça de Deus se manifesta. A graça de Deus, ela vai sempre trabalhar ela sempre vai considerar o arrependimento, ela vai buscar a promoção do arrependimento, a promoção da purificação, a promoção de um tratamento, de um retratamento na vida da pessoa. Há uma correção de curso. A graça de Deus corrige cursos de vida. A graça de Deus não é vivida sem correção de curso. Tem a ver com o que a gente vai falar hoje em Judas. Ok? Então você percebe aqui correções de curso. Deus está promovendo correções de curso, educando pacientemente essa família, educando pacientemente o seu patriarca. Agora, esse é o ponto, e aqui eu já faço um resgate da mensagem do pastor Marcos Amado semana passada na igreja, quando ele falou de Sansão. Tá? O que é triste na história de Sansão? O que a gente viu que foi triste, que foi muito marcante na história de Sansão? A primeira aula está todo mundo devagar, né? Ninguém fala, está uma coisa estranha. O afastamento de Deus, fazer as coisas da sua própria forma. Chamado, comissionado, tinha direção, tinha uma orientação para ser alguém usado por Deus dentro da sociedade, para ministrar os oráculos de Deus, para ministrar o juízo de Deus, para equilibrar, para trazer saúde à sociedade. E, no entanto, o que aconteceu? Perda da utilidade. E tristezas desnecessárias. Sansão viveu tristezas desnecessárias. Jacó, apesar de todo esse cuidado de Deus, ele vai lidar com muitas consequências da sua omissão, desses atos equivocados dele, ou a omissão de alguns atos que ele deveria ter tido. Então, por exemplo, quando você pega aqui em Gênesis 35 ainda, lutos, eles vão passar por lutos, tá? Raquel vai morrer, você vai ter uma série de situações difíceis ali, eles viverão com situações de perda muito dolorosas, a paternidade dele é desrespeitada e desafiada. Vamos dar uma olhadinha no versículo 22 do capítulo 35, só para a gente entender o que vai acontecer aqui. Olha aqui, no tempo em que Israel habitava naquela região, Rubem teve relações sexuais com Bila. Quem que era Bila mesmo? Concubina do pai. Gente, o que foi essa atitude de Rubem para com o seu pai? Afronta.
É uma afronta, é um desonrar pai e mãe no sentido de eu vou aqui marcar o meu território e tentar ocupar um espaço de relevância dentro da família que meu pai não tem, ou que eu acho que meu pai perdeu. É basicamente dizer, pai, você não é bom o suficiente para ser o patriarca da família, então aqui eu estou começando a abrir a caldinha do pavão para reclamar a minha porção. Beleza? Absalão vai trabalhar a mesma coisa. E sabe o que é mais interessante? O que Jacó faz? Nada. Veja bem, ele profanou o leito do pai. Isso é muito sério. Gente, essa história de desonrar pai e mãe é complicado, viu? A Bíblia pega pesado nesse negócio. Moçada, isso não tem hora para acabar não. Honrar pai e mãe vai até o fim da vida. Passa por, a gente falou sobre isso recentemente. Passa por frequências, modulações diferentes, mas vai até o final da vida. Olha só o que mais. Opa, perdão. É isso mesmo. Opa. Então eu quero terminar aqui com as perguntas aqui. Vou dar uma cortadinha aqui para dar tempo. Então perceba, toda essa situação, ela traz uma série de subsídios para a gente montar um diálogo sobre a nossa paz, homens, sobre a nossa masculinidade, a nossa paternidade, o nosso papel dentro da família. O diálogo, aqueles que são casados com a esposa, sobre onde é que a gente está varzeando, onde é que a gente está sendo omisso. Nós precisamos ouvir isso. Uma boa esposa é aquela que diz, queridão, senta aqui, eu preciso te falar algumas verdades. E fala as verdades para o marido. E um bom marido é aquele que tem a capacidade de ouvir, sem ficar indignado, se levantar e ir lá para a sala para assistir o Super Bowl, porque não quer ouvir a esposa falando. Uma boa esposa é aquela que confronta o marido, com respeito, mas confronta. E um bom marido é aquele que tem a capacidade de escutar a sua esposa a despeito das suas convicções, porque ele pode, e invariavelmente ele está errado, quando a esposa confronta. Uma boa esposa confronta. Sempre que a Elaine vem me confrontar, eu falo, ok. E ela fala assim, não fique irritado. Quando ela fala assim, eu tenho uma coisa, não fique irritado, eu falei, ok. Eu falei, senhor, tá bom, então o que ela vai falar tem poder para me irritar. Mas a questão é, por que está me irritando? Porque está me tirando da minha zona de conforto, está dizendo, você precisa melhorar nisso aqui, cara. Ela fala com todo amor e carinho. Depois de 30 anos, ela sabe como fazer isso aí. Eu estou vendo algumas esposas passando a mão nas costas do marido ali, dos maridos, né? Mas, gente, então vamos lá. Como criar filhos saudáveis? Será que fechar os olhos, como fez Jacó, para a desobediência, falta de limites e atos de desrespeito de seus filhos funcionou? Funcionou? Falta de limites funcionou? E eu ouço de maneira enfática dessa igreja que... Não! Por favor, gente, não me deixe no vácuo assim que eu fico assustado, entendeu? Não! Tá? Há necessidade de limites, há necessidade de parâmetros e há necessidade de correções quando esses limites e esses parâmetros são desobedecidos, são ultrapassados. O diálogo é um recurso eficaz para a proximidade com os filhos. Agora, não adianta você achar que uma criança de 3, 4 anos de idade vai ser razoável só batendo papo com ela. Primeiro, ela não vai ser razoável. Tá? O que ela precisa é ser adestrada, ela precisa entender que coisas são certas, coisas são erradas. E ela aprende isso, invariavelmente, pelo desconforto físico, se é que você me entende. A gente tem que escolher as palavras hoje, né? Mas enfim. O silêncio de Jacó diante das atitudes dos filhos não produziu bons resultados. Quais seriam as regras básicas para um bom diálogo familiar? Davi Merck, professor nosso no Seminário Bíblico Palavra da Vida, ele fala algo muito interessante, ele fala do tal do funil invertido, né? Que os filhos, eles precisam, você precisa ter um funil invertido na educação dos filhos. Muita restrição aqui em cima, poucas liberdades ou liberdades que não sejam, que ele tenha condições de administrar. E você vai abrindo essas liberdades à medida que ele vai amadurecendo, ele vai crescendo. E vai se tornando uma pessoa ciente das suas responsabilidades, ciente dos limites, uma pessoa que tende a ser obediente.
O problema é que a maior parte dos pais hoje faz isso aqui com os filhos. Começa com muita liberdade. Ai, filhinho, como você é bonitinho. Um moleque apronta todas, é quase que um diabinho da Tasmânia. E ele é tão lindinho. E aí depois, quando o filho começa a apresentar problemas, você começa a tentar cercear liberdades. Já era. Desculpe a paródia aqui, perdeu, mané. Já foi. Já foi. É muito difícil você fazer esse movimento aqui. E aqui o que acontece é quando os filhos espanam e eventualmente rompem com os pais. Você cria uma situação complicadíssima dentro de casa. Começa aqui. Pouca liberdade. E ela vai abrir na medida que ele vai amadurecendo, crescendo e se tornando cada vez mais o quê? Ciente da verdade que consta nas Escrituras. Ele precisa de pastoreio, ele precisa de educação, ele precisa ser educado na palavra. Essa é a ideia, esse é o movimento. Então o diálogo ele tem um lugar certo. O tipo de diálogo que você vai ter aqui em cima é diferente do diálogo que você vai ter aqui embaixo. Certo? Mas ele precisa ser adequado ao momento dos filhos. A insistência de Jacó de permanecer em Siquém trouxe consequências amargas para sua família. De que forma as decisões que não glorificam a Deus afetam a vida da nossa família? Isso é uma pergunta importante. E a primeira, talvez uma pergunta antes dessa é, hoje, eu tenho tomado decisões que de alguma forma têm afetado negativamente a minha família? Decisões profissionais, decisões pessoais, a forma de conduzir a minha integridade. A gente já teve que lidar, por exemplo, não aqui na igreja, tá, gente? Lidamos com situações, por exemplo, em que o marido achava muito natural ter no seu momento másculo, de intimidade, contato com pornografia e se satisfazer daquela forma. Isso é uma ofensa para a esposa. E você tem que tratar, amigão, você não entendeu o que significa aliança conjugal. Você não está entendendo. E eu sei que você deve conhecer alguns casos parecidos. Não estou falando de um caso. Falando de N casos. Gente que está dentro da igreja. E que se tranca no banheiro lá para... E não só homens, infelizmente, mulheres também. Hoje o número de mulheres que se satisfazem com pornografia, isso tem sido um problema, gente. Só para citar um exemplo. Então, o que precisa ser... vamos fazer aqui um exercício, né, dessas áreas aqui. Omissão. Tenho sido omisso? Sim, não. Em que situações? Como é que eu tenho lidado? Tenho colocado limites para os meus filhos, sim ou não? Diálogo, ok, mas lembrando da história do funil invertido, para a gente trabalhar o diálogo de maneira adequada com os filhos no momento certo. E a questão de identificar se as nossas decisões profissionais, pessoais. Hoje eu estou focando muito, estou batendo muito nos pais, tá? Mas não tem muito como evitar isso aqui, né? A gente está falando de Jacó, o patriarca. As nossas decisões, homens, como profissionais, como maridos, como pais, têm trazido bênçãos ou não para a nossa família. Precisamos avaliar um pouquinho isso aí. E nos dispormos a ouvir nossas esposas em primeiro lugar, ouvirmos a Deus em primeiro lugar. Temos os parâmetros de Deus de como devemos nos comportar. Mas como é que eu posso buscar também na minha esposa subsídios para, ok, onde você acha que eu preciso melhorar como homem, como marido, como pai, como cristão? Você pode me dar e acredite, pelo menos um bullet na lista dela vai existir. E se ela chegar para você, não fique irritado comigo, você vai orar, dizer, tá bom, Senhor, me ajuda aqui a ouvir o que ela tem para dizer e acatar e acolher essa sugestão de mudança. Me ajuda a dialogar com isso de forma correta para a honra e glória do teu nome e para benefício da minha própria família, do meu próprio casamento e eventualmente dos meus próprios filhos.